Boa tarde, Califórnia. Boa tarde, Estados Unidos. Boa noite, Brasil. Hoje, eu não acredito que é 12 de junho. Então, o Brasil, ouvi dizer que no Brasil hoje é só posts de declaração de amor. Não nessa live. Sorry, no sorry. Mais uma live, segundas-feiras. Deixa eu só tentar arrumar aqui essa imagem do Facebook. Porque tá pegando um raio de sol. Nossa, o Facebook sempre me dá um pouco de trabalho. Vamos ver aí. Tá pegando esse raio de sol aqui, ó. Tá pegando ali. Na outra câmera. Oh, ok. Vai ficar zoado. Sejam todos bem-vindos. Instagram, integra essa live. Facebook, bora. Eu já tinha as lives já determinadas. Se você olhar lá no meu perfil, tem as lives programadas. Sempre tem as lives do mês já programadas, né? E eu nem me toquei que era dia dos namorados. E eu vou falar sobre fome. Fome oculta. Fome oculta. Uma crise invisível. Já ouviram falar de fome oculta? Eu não sabia até então. Mas como eu estou com um projeto de emagrecimento em grupo, e nós estamos há 1 mês e meio, e falta 1 mês e meio para concluir, então esse assunto me chamou atenção. Tô um pouco fanha, né? Mas eu vou fazer essa live. Já fiz lives afônica, já fiz live fanha. Vamos lá, força. Fome oculta. Essa é a live 30 de uma série de 51 lives em um ano. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, live nesse perfil. Todas essas lives são de cura emocional, desenvolvimento pessoal e agora também trazendo sobre saúde física. Então, vou falar sobre saúde mental, saúde emocional e também, por que não, saúde física. Se o ser humano, nós somos corpo, alma e espírito, gente. Nós somos o físico, nós somos tudo. Não é só. A gente não consegue separar o emocional do nosso corpo. Tem muito a ver. Um pode afetar o outro, um afeta o outro diretamente. O nosso físico, a nossa alimentação afeta o nosso emocional positivamente ou negativamente. E vice-versa. O nosso emocional afeta a nossa alimentação positivamente ou negativamente. E é por isso que eu trago essas lives, porque às vezes a primeira coisa, principalmente para mulheres, o meu público são mulheres acima de 35 anos. A primeira coisa que eu recomendo para uma mulher quando ela fala que está se sentindo cansada, sem energia ou coisas do tipo, esses sintomas, a primeira coisa que eu vou falar para ela é suplementar vitaminas, que é uma coisa simples. E às vezes não é depressão. Às vezes não é. Não é emocional, às vezes é físico mesmo. Então, por isso é importante o saber, o conhecer-se a si mesmo, conhecer as possibilidades, trabalhar preventivamente. É muito melhor tomar vitamina, suplementar vitamina, do que tomar remédio para quando você fica doente. Se você suplementa a vitamina, você evita ficar doente. É diferente. É bem diferente. Então, esse é o meu intuito trazendo. Nós já falamos aqui sobre mudanças de hábitos com a Tânia, né? Com a psicóloga Tânia 2 semanas atrás. E para um emagrecimento saudável. E ela trabalhou por muitos anos com idosos. E ela percebeu que as pessoas envelhecem e elas ficam cada vez mais dependentes por estarem doentes fisicamente. Então, qual é a velhice que nós estamos? Todos nós vamos envelhecer. Nós estamos numa fila, né? Eu já tô no meio da fila, 43. Eu tô no meio da fila, alguns estão um pouquinho na minha frente, outros estão um pouquinho atrás. Todos nós vamos envelhecer, mas como nós vamos envelhecer? Fortes emocionalmente, fortes fisicamente, felizes, realizadas com a vida que nós vivemos, em paz com as nossas escolhas? Ou vamos viver doentes, moribundos, depressivos? Entende?
Então, o nosso futuro depende das nossas escolhas hoje. E é por isso que a gente precisa aprender tanto sobre o nosso corpo físico quanto as nossas emoções. Então, hoje, falando da fome oculta, para quem nunca ouviu falar nesse assunto, o Euclides, seja bem-vindo. Tô um pouco fanhosa, desculpe. Para quem nunca ouviu falar em fome oculta, gente, ela nada mais é do que uma desnutrição. Então, é uma condição de que o nosso organismo não recebe os nutrientes necessários. Então, por isso que ela é fome oculta. Porque a gente come coisas, a gente come, ingere alimentos, mas eles não são suficientes para o nosso organismo. Então, continua uma fome. Continua uma fome, porque o nosso organismo continua pedindo. Mas muitas vezes, isso é muito real. Muitas vezes quando a gente tá com fome, não é fome de comida. Por isso que às vezes você come... Por isso que o brasileiro, a gente fala, eu tô com fome de comida de verdade. É muito real. Porque mesmo que você come lá uma coxinha, uma pizza, você tá com muita vontade de comer, você permanece com fome. Por que você permanece com fome? Porque o seu corpo está pedindo vitaminas. E aquilo que você deu para ele não é suficiente. E aí o que acontece? Você come a comida que é zero vitamina e o seu corpo pede mais, porque ele precisa para subsistir. E aí você está adquirindo o quê? Gordura, né? E aí você está engordando, você está ganhando peso, mas e não qualidade, porque você vai se obrigar a comer outra coisa para suprir o seu corpo. E aí vira um ciclo, vira, né, um ciclo vicioso. E por isso que chama fome oculta. Porque é uma fome que você acha que, se você olhar pela quantidade de coisas que você come, essa fome não deveria existir. Mas tem a ver com o que você come, com a qualidade do que você come. Por exemplo, então essa dieta, ela ocorre quando você está deficiente de vitaminas e minerais, como ferro, iodo, vitamina A, vitamina D, zinco, ácido fólico. Vitaminas são essenciais. Eu não sei dizer quantas são as vitaminas catalogadas. Não saberia dizer. Não sei se passa de 100. Não sei, são muitos nomes. Mas existem as básicas, essenciais, necessárias, que se falta, o potássio, também é importante, que se falta, magnésio, vou lembrando, se falta no nosso organismo, a nossa saúde se prejudica. Então, a intenção dessa live é te mostrar essa informação para que você escolha melhor as suas opções, a sua alimentação. Porque nós temos esse poder, nós temos até essa obrigação de escolher melhor, né? Assim como nós escolhemos aqui, eu tô sempre falando, nós somos a média das 5 pessoas que você convive, assim como você deve escolher bem com quem você convive, você também tem que escolher bem o alimento, o tipo de alimento que você come. Consome, né? Palavra correta. E esses nutrientes, olha só, olha quem vos fala. Esses nutrientes são papéis vitais no funcionamento do nosso organismo. Tá muito ruim, gente, tô muito feiosa. E são indispensáveis pro nosso desenvolvimento, pra imunidade. Eu comecei a suplementar em setembro do ano passado. Eu comecei a ficar assim... Quando eu ia me comunicar, me faltavam palavras. Aqui fala brain fog nos Estados Unidos, né? Como se fosse mente embaçada. E eu falei, essa não sou eu. Essa não sou eu, sou uma pessoa que me comunico muito bem, eu tenho um vocabulário muito bom. O que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que, né? Já tava com 42. E eu descobri que poderia ser falta de vitaminas. Então aí eu comecei a suplementar com vitaminas. Até fiz um Reels aqui no meu perfil que teve bastante visualização, bastante compartilhamento na época, que falava sobre as vitaminas essenciais, a vitamina D, a vitamina C, complexo B12, a coenzima Q10, magnésio, que eu descobri que o Brasil não tem vulcões e por isso o Brasil, a terra, o solo do Brasil é pobre em magnésio. Olha, eu não sabia disso. Então eu fui estudar, fui falar, vamos ver quais são as principais que eu preciso ter. E aí eu comecei a tomar diariamente e realmente eu percebi. Tive mais energia,
Alguma delas, umas desinflama aquele ômega 3, umas desinflama, outras ajudam o cérebro, outras te dão mais energia e outras aumentam a sua imunidade. E é muito melhor tomar vitamina do que tomar remédio. E ainda quando eu me enfermo, quem me acompanha aqui nos stories vê que já faz 2 semanas que meu filho tava com uma virose bem pesada. E aí eu acabo realmente pegando alguma coisa. Não tem como, a gente convive muito tempo junto. A gente dorme na mesma cama junto. Então o contato é muito próximo. Não tem como evitar. Mas eu consigo me recuperar mais rápido do que ele. Por quê? Porque eu tenho preferido comer muito mais alimentos saudáveis. E ele tem 6 anos de idade. E ele vai pra escola e o sistema americano é diferente, a alimentação. Então ele come muito industrializado. Tudo é no pacote. Não se compara com a merenda escolar do Brasil. E aí o paladar dele é mais pra comida industrializada do que pra comida fresca. Então é visível o quanto isso tem afetado a saúde do meu filho de 6 anos e afetado em menor grau a minha. Porque eu tenho trabalhado nisso. Um motivo dessa fome oculta aparecer são dietas desequilibradas, né? Quando você fala, não vou comer mais isso. Quando eu era adolescente tinha uma dieta do pão, dieta da sopa. Tinha muita coisa. Eu lembro de uma menina que emagreceu bastante falando que tinha feito a tal da dieta do pão, só comendo pão. Imagine. Então ela deixou de consumir muitos nutrientes para consumir só o pão, só o que tinha no pão, né? Então, dietas também restritivas demais, desequilibradas, vão contribuir também para você ter essa fome oculta. Alimentos processados, né, que é o que a gente compra, o salgadinho, bolacha, tudo que é congelado, aquele... Ai, como chama? Hambúrguer congelado. Como que chama no Brasil? Eu lembro que eu até comprava, porque era mais prático, mais barato, né? Aqueles empanados. Tinha frango empanado, né? Tinha um frango empanado, tinha um hambúrguer e acho que tinha umas 3 qualidades. Era mais barato e é mais rápido, você só punha ali, frita de um lado pro outro, já tá pronto. É rápido, mas não tem nutrientes, não tem vitaminas pro nosso organismo. Então esse tipo de escolha contribui pra gente ter uma saúde mais enfraquecida, né? Pra gente não ter saúde, na verdade. Essa é a verdade. E aí eu também aprendi com os anos e com as pessoas mais entendidas, né, no assunto. Geralmente, se você falar com um chefe de cozinha, uma pessoa formada em gastronomia, você vai ouvir coisas como essa que eu estou dizendo. A gente descobre que hoje em dia, aqui nos Estados Unidos é bem comum, eu não sei no Brasil porque aqui a gente consegue adquirir, mas aqui é muito comum alimentos orgânicos. Inclusive tem mercados, redes de mercado, que tudo que vem de lá é orgânico. É específico, é orgânico. Tem mais de uma rede, mais de um nome. Mas as pessoas que vão ali são as pessoas que estão prezando por melhores qualidades. É chocolate, tudo que você imaginar. Ainda que seja industrializado, ainda que seja sorvete. Tudo de qualidade orgânica. Então, por que a gente precisa comer orgânico? Porque foi feito com 0 agrotóxico. E com 0, como que fala? Alteração genética. O orgânico, ele é original. No Brasil, você tem mais facilidade de comer orgânico. Porque você pode fazer uma horta no seu quintal. A maioria das pessoas tem quintal no Brasil. Fora do Brasil, o aluguel mais barato é em apartamento. É o contrário. No Brasil, uma casa é mais barata que um apartamento. E fora do Brasil, eu já morei na Espanha, era assim. E agora eu moro nos Estados Unidos, é assim. É mais barato morar em apartamento do que em casa. Então a gente não tem esse quintal acessível, esse pedaço de terra para plantar. Então, e aqui nos Estados Unidos, eu já trabalhei com uma judia e os judeus eles são muito rigorosos com a alimentação, eles seguem toda uma regra, né, do Antigo Testamento. E ela me dizia que aqui nos Estados Unidos é muito demais a autorização, permissão de alteração genética de alimentos. Que agora não sei demais comparado ao que, né? Mas segundo o que ela disse, que é muito alto, né? O nível de alteração de alimentos. Então, não é seguro você comer se não for orgânico. Olha só, se você não sabia disso, se você puder, tiver a opção de ou fazer uma hortinha
ou comprar orgânico, você vai estar ajudando a sua saúde. E aí eu quero dar algumas dicas, deixa eu ver quantas dicas nós temos. 6 dicas para você lidar com essa fome oculta. A dica número 1, tem uma alimentação equilibrada, que eu já acabei falando aqui, né? Mas também certificar de que você come uma variedade de alimentos, alimentos diferentes. Eu tenho mudado bastante a minha alimentação. Coisas que eu falava assim, antes não gosto, não quero provar, aí eu vou buscar. Eu sou uma pessoa muito... que eu tenho que me convencer das coisas, né? Então eu vou buscar... por que as pessoas comem tanto cogumelo? Aí eu vou procurar. O que o cogumelo tem? O cogumelo tem isso e isso. Nossa, vou comer cogumelo. Entende? Então, hoje em dia, eu não escolho a minha comida pelo sabor, ou pela textura, ou pela cara. Eu escolho estrategicamente. Porque eu quero dar ao meu corpo alimentos bons. Eu quero que o meu corpo lute bem quando eu estiver enferma. Eu não quero estar enferma. E se eu estiver enferma no 3º dia, eu quero ressuscitar. Para isso, eu tenho que dar condições para o meu organismo. Então, eu não quero ficar dependente de estar doente, de não conseguir trabalhar, enfim, de estar preocupada, porque eu preciso trabalhar, entende? Então, é trabalhar na prevenção, né? Então, eu tenho trabalhado essa variedade, procurar proteínas magras. Eu gostava muito de picanha, agora já tenho deixando de lado. Aí eu comia carne moída, agora já deixei um pouco de lado. Aí eu fui pro salmão. Salmão é o único peixe que eu gosto. Eu tenho que provar mais peixe, sabe? Mas o salmão é o que eu gosto mais. Mas tô comendo mais ovo. Tinha um preconceito com ovo, agora eu tô comendo ovo, que ovo é prático. Abobrinha. Falava, abobrinha, tem graça nenhuma comer abobrinha. Mas enfim. Bota um ovo com abobrinha e brócolis, olha só a variedade. Então, o primeiro lugar é a alimentação equilibrada. Então, é comer de várias coisas e evitar gordura, excesso de gordura. Quando você vai escolher a carne, tem uma escala, né? O peixe é o melhor, né? De escala proteica com baixa gordura. E aí vai aumentando, a picanha é o pior. Então, aí você tem que tentar balancear. Se você gosta da picanha, comer menos picanha e sempre balancear, comer um pouco de tudo. O número 2, consuma alimentos ricos em nutrientes. Dê preferência a alimentos que sejam ricos em vitaminas e minerais, como frutos e vegetais coloridos, nozes, sementes. Tenho comido bastante nozes. Semente eu acho esquisito, mas se botar junto com as nozes eu como. Às vezes eu compro aqueles saquinhos assim, que já vem pronto, né? Pra dar energia e tal. E vem umas sementes lá, eu falo assim, nossa, essas sementes, mas no meio da passas, no meio do amendoim, no meio da castanha de caju, aquela semente passa despercebida. Eu ainda não tenho a maturidade de comer só semente, comer assim como se fosse um aperitivo. Eu ainda não criei essa maturidade, mas já estou lendo sobre, né, várias sementes que são boas são saudáveis para nosso organismo. Semente, peixes, produtos lácteos de baixo teor de gordura. Então, o primeiro é uma alimentação equilibrada, comer de tudo. O segundo é alimentos ricos em nutrientes. Então, aí quando eu vou comprar a maçã, por exemplo, frutas, vamos falar sobre frutas. Eu descobri que o morango tem caloria negativa. Então se eu comer muitos morangos, eu vou estar comendo pouquíssima caloria. Eu falei, nossa, não gostava de morango. Morango era uma coisa assim que eu falava, não. Bom, tinha muita coisa que eu falava que não me atraía, né? Mas enfim, quando eu descobri que morango tinha uma caloria negativa, eu falei, poxa, por que não comer uns moranguinhos aí que vai me ajudar? Eu tô comendo, preciso cumprir uma tabela eu tenho que comer de tempo em tempo, né? Meu organismo o metabolismo tem que estar ativo, eu tenho que comer para não sentir fome. E aí comecei a comer morango. O que eu ia falar também? Tinha outra, sobre frutas, né? E aí eu descobri, aqui nos Estados Unidos, tem até uma musiquinha que cantam para as crianças. One apple a day, keep doctors away. One apple a day, keep doctors away. Uma maçã por dia te mantém longe do médico. Então, o que significa? Que a maçã é muito boa. Então, eu deveria comer uma maçã por dia.
Não como, né? A gente enjoa. Eu enjoo um pouco, eu não consigo sempre a mesma coisa. Mas agora a maçã já subiu no meu conceito. A banana, eu sempre soube que ela tem um monte, ela tem potássio, acho que ela tem magnésio. Eu sempre soube que banana, desde a infância, eu sempre soube que banana é uma fruta bem completa em nutrientes. Nunca gostei do gosto da banana. Mas, como por saber que ela é boa. Mas agora, por exemplo, eu comecei a comer o morango, porque ele é baixa caloria. E também dou preferência pra maçã. Olha só, quase ninguém liga pra maçã, né? Eu acho que a maioria das pessoas não liga pra maçã quando se fala de fruta. E nós estamos falando do item 2. Consuma alimentos ricos em nutrientes. Então, vai procurar o que tem mais nutriente. É naquilo que você tem que não escolher pela cor, pelo gosto, mas escolher por aquilo que vai te dar mais saúde. 3. Evite alimentos processados e ultraprocessados. Alimentos que geralmente são pobres em nutrientes e ricos em calorias. E é o que eu tinha comentado no começo, né? Você vai comer um lanche, eu gostava muito de lanche, né? A gente sai do Brasil, aquela escassez, tudo é muito caro no Brasil, a gente não tem acesso. Aí a gente vai morar fora do Brasil, a primeira coisa que a gente faz é virar freguês de fast food. A menos que você tenha uma dieta saudável já no Brasil, você não cai nesse conto, mas senão você vai, porque é muito barato. Pra vocês terem uma ideia, o McLanche Feliz custa $5. $5 é... no estado que paga menos pro trabalhador, me parece que paga $15 a hora. Então, vamos dizer que $5... se você for mal remunerado nos Estados Unidos, $5 corresponde a 20 minutos do seu trabalho. Olha a amplitude disso. Se você trabalha um caixa de mercado, que tem um salário básico, tá? Não tem um bom salário. Então, você consegue. Se você é um caixa de mercado, você ganha uns 1.600 no mês, você consegue pagar um McDonald's de $5. Entende? É nessa proporção que eu digo. E toda hora eu cito essa franquia, eu não quero citar, né? Porque é nome, né? Não quero ter problemas com as minhas lives. Mas é isso. E aí você come esse lanche, porque você não tinha lá no Brasil, você não tinha acesso. E aí você fala assim, nossa, é tão baratinho, né? Aí é tão baratinho e eu fiquei anos sem comer. E aí você começa a comer. Mas ele te dá muita caloria. Você tá comendo 1.000 calorias em média cada um. E ele não te sustenta. Porque ele é um alimento processado. Ele não tem nutrientes. Ali é pão. Aquele hambúrguer é congelado e ele tem aditivos também. E ele tem conservantes, que é para durar mais tempo no estoque. Então, ele não... Dentro do seu organismo, você não comeu. Você não comeu. Para os seus olhos, você comeu. Você escolheu com os seus olhos. Mas para o seu cérebro, para as suas células, você não comeu. Então, aí você tem essa fome oculta. Você ainda precisa... E é por isso que a obesidade é tão grande nos Estados Unidos. Então, não é ensinado sobre essa fome oculta. Escolha o que você quer comer. Escolha o alimento que vai te dar os nutrientes. Escolha. Escolha a vida que você quer ter. Escolha o corpo que você quer ter. E não é questão de corpo físico sarado, que eu nem sou essa. Nem sou dessa pessoa de barriga chapada. Mas é escolher saúde. Eu quero estar bem. Eu quero não depender. Eu quero não ficar de cama e ficar sem trabalhar e preocupada se eu vou pagar as contas. Isso é um valor pra mim. É uma necessidade estar de pé. Então, eu preciso evitar os alimentos processados. Preciso. Aí tem aqueles que... Aqui tem até nos Estados Unidos máquina de sorvete. Eu gosto de sorvete de massa, né? Tem aqui até uma máquina de sorvete. Você coloca uma fruta lá gelada e ele faz igual tem aquele sorvete de iogurte no Brasil. Aqui também tem, né? Um sorvete... esqueci a palavra. Esqueci a marca, que é bem famosa. Ele tem uma consistência diferente, né? Mas tem uma máquina que faz sorvete também. Dessa maneira, através de frutas. E aí você vai comer a consistência do sorvete, mas é 100% fruta. Incrível, né? 4.
Tome cuidado com a preparação dos alimentos. Olha só, eu descobri também, que eu não sabia, eu descobri que existe a dieta do alimento cru, a raw diet. Descobri pouco tempo atrás. Por quê? As pessoas que seguem essa dieta do alimento cru, elas entendem que você não está perdendo nenhum nutriente do alimento quando você come ele cru. Quando você cozinha na água, você perde nutrientes na água. Quando você cozinha no vapor ou quando você assa, evaporam alguns nutrientes. E aí, a gente não tem uma enciclopédia por mais que a gente se interesse pela alimentação saudável, a gente vai buscar uma informação aqui, uma ali, mas quem vai saber isso mesmo? Quem estuda gastronomia, né? Eu acredito. E aí a gente não tem essa informação. Então, tomar cuidado na preparação dos alimentos. Tem alimentos que as vitaminas são sensíveis ao calor ou à luz. E como que a gente vai saber disso? Olha quanto que é importante a gente saber que toda essa falta de conhecimento que não nos é dado, não existem seriados, devem haver séries, né, na TV paga, provavelmente, de alimentação saudável. Deve haver, né? Mas não dessa maneira. E se houver, que eu não assisto televisão há muitos anos, né, desde que criaram o YouTube eu não assisto TV, mas deve haver no sentido, assim, de mostrar receitas fáceis, ou atividades físicas, como lifestyle, né? Da sua vida, né? Como fala o lifestyle? O seu jeito de viver. Mas seguramente não vai te passar uma lista de alimentos que você não deve cozinhar. Ou alimentos que você não deve pôr na água, ou alimentos que você só deve fazer no vapor. Seria muito bom se a gente tivesse aprendido tudo isso. Mas se você puder agora e consumir essa informação, é importante para você. O número 1, então, uma alimentação equilibrada, comer de tudo. Variada, né? 2, alimentos ricos em nutrientes. 3, evitar alimentos processados. E ultraprocessado, né? Tudo que vem no saquinho, congelado, ou que vem nos fast food da vida. 4, tomar cuidado com o preparo dos alimentos, porque cada alimento tem formas de perder nutrientes. E aí, se possível for, comer mais alimento cru. Olha só, ou só no vapor, né? É questão de cultural, de hábito, da gente se treinar para isso. 5, consulte um profissional de saúde. Então, se você percebe que você está tendo essa fome oculta, se você come e ainda fica com fome, existem 2 possibilidades. A fome emocional, que aí você vai saber através de... Ou você está passando... geralmente acontece a fome emocional quando você está passando por uma perda. Isso é fato. Se você perder seu trabalho, uma perda muito forte. Se você perder seu trabalho, ou se você perder um ente querido, ou uma separação traumática, você pode criar essa fome emocional, porque a dor é tão grande que é como que você desregula o seu relógio interno, tá? Mas se você come e continua com fome, ou é fome emocional, ou essa fome oculta. Você tá comendo as coisas erradas. E então, o seu organismo continua pedindo. E aí você tem que buscar um profissional, porque aí, mas um profissional, aí vem um segredo, né? Que médico você iria? Um médico integrativo, né? Que hoje a melhor medicina que tem é a medicina integrativa. São médicos que avaliam você como um todo. Então, eles não vão dar antibiótico ou não sei o que pra você sem antes fazer um diagnóstico sobre você na vida, em geral. Até, inclusive, eles vão identificar se você está passando por situações emocionais. Então, os médicos integrativos são de todas as áreas. São dentistas, por exemplo, que são integrativos. São otorrino, oftalmo. Muitas vezes eu assisti uma palestra também de médicos integrativos e eles falando, muitas vezes o paciente vem com uma queixa na vista, mas os exames da vista não mostram nada, está saudável. E aí ele descobre que era uma outra coisa relacionada de outra área, de outra parte do corpo dele. Então a melhor medicina hoje em dia para você consultar é a medicina integrativa.
se for num médico, né? O melhor médico que existe hoje, o mais atual, o mais moderno, é a medicina integrativa. Ele vai investigar todas as áreas da sua vida, porque o seu corpo faz sentido que nós somos um quebra-cabeça e as peças precisam encaixar, né? Então, se eu vou consultar um olho, o meu corpo não é o meu corpo, o meu olho não está fora do meu corpo. O meu olho faz parte do meu corpo. E talvez o que eu tô sentindo no meu olho é a outra coisa que eu tô no meu corpo que está só refletindo no meu olho, mas não é o problema mesmo, não é o meu olho. Isso é incrível. Isso é incrível. Então eu assisti uma palestra esses dias, o ano passado, que eu falei assim, cara, faz muito sentido. E o médico integrativo é aquele que vai te falar isso que eu tô te falando. Pra você mudar a sua alimentação, pra você buscar os melhores alimentos, os nutrientes, porque o objetivo deles não é prescrever remédio. Eles não querem te remediar, te dar drogas, porque o remédio é droga, a gente sabe disso, né? A gente usa pra tirar uma dor e ganha outra. Né? Sempre tem as contraindicações. E alimento não tem contraindicação. Olha que maravilhoso. Então, eu descobri que o alimento é a melhor medicina que existe. O alimento e o exercício físico é a melhor medicina que existe. Geram hormônio, geram energia, regeneram as células. A coenzima Q10, que é a suplementação. A alimentação, o exercício físico e suplementação. São os três. As três coisas que são naturais. A suplementação não é natural, mas ela é de baixo custo. É de muito baixo custo. Se você começar a colocar na conta, você sai da dependência. Da dependência de medicamento. Que você toma um remédio pro estômago e aí você tem que tomar outro para sarar uma dor de cabeça que aquele remédio de estômago vai te dar. Ou coisas do sentido, né? Todos nós sabemos disso, né? Eu sempre tive um estômago muito sensível e eu sofria com medicação, até hoje. Antibiótico eu sofro muito. Então, olha só, é voltar no tempo da nossa avó, da nossa bisavó, dependendo da sua idade, você que tá me vendo aí, é você voltar no tempo da sua bisavó, que eles resolviam tudo com chazinho e erva. Aí a gente, na nossa idade dos nossos 20, 30 anos, a gente acha que eles estão ultrapassados. Nossa, tô na faculdade, esse povo tá fazendo chá ainda. Aí a vida vai dando um ciclo, né? A vida vai dando volta, a vida não dá volta, ela capota, né? Tem os que falam, a vida não dá volta, capota. Pra você chegar como eu aos 43 anos e dizer, cara, a gente tá fazendo tudo errado. A gente achando que tá arrasando e a gente tá fazendo tudo errado. Oi, tia Glória, seja bem-vinda. Bom ter você aqui, viu? Agora eu te vi aqui. Ah, entrou já no meio, né? Mas olha só. Depois a senhora termina de assistir gravada, porque é maravilhosa essa dica também, viu? De fome oculta. Fome oculta é quando a gente sente fome mesmo depois de se alimentar. Que significa que o nosso corpo está nos dizendo que ele precisa de vitaminas. E nós não estamos dando vitamina. A gente está dando só entulho pro nosso corpo. E isso não serve. E a gente vai ficar com obesidade, porque a gente vai comer mais, porque nunca é suficiente. A gente vai ter obesidade, porque a gente não tá comendo alimento de qualidade. É incrível, tia Glória. É incrível como a gente... Se a gente quer as respostas, a gente encontra, né? Então, olha como que hoje a gente tem acesso a essas informações que antes a gente não tinha. E aí, a quinta dica é consultar um profissional de saúde. E a sexta, aí que é uma das minhas favoritas também, é educar-se. Educar-se sobre nutrição. Olha só. Se eu fosse fazer qualquer formação hoje, um ano passado eu falei que se eu for o meu próximo curso vai ser de neurociência, porque realmente é maravilhoso a gente descobrir como a nossa mente funciona, como a ligação, o que alimenta os neurônios, o que alimenta ali, faz a conexão, criar novas, alguns conhecimentos eu já tenho, né? Criar novas conexões neurais, eu tenho da parte de mudar a nossa mentalidade, ok, mas eu queria entender mais a fundo, neurociência, seria muito legal. E aí, talvez uma outra área que eu teria interesse hoje em dia, nutrição, né? Nutrição, porque é a medicina natural. Natural. Olha que vocês conhecer o benefício de cada alimento para sua vida,
Inclusive na live passada a gente falou sobre aromaterapia, que a Mariana veio, né? E a Mariana falou que Deus é tão perfeito que ele deixou tudo pra gente na natureza. E a aromaterapia é a essência das plantas que trazem bem-estar. Trazem bem-estar. Se você ingerir, ou se você passar no seu corpo, ou se você inalar. Não importa a maneira que você escolher, o benefício vai ser real dentro de você. Olha que incrível, né? Então, estamos nessa vibe, quando a gente quer, quando a gente decide que quer envelhecer saudável, a gente quer o corpo e a mente saudável. Porque o nosso corpo depende da nossa mente, a nossa mente manda no nosso corpo. Então, eles precisam estar em harmonia, eles precisam estar bem cuidados. E aí, a sexta dica que eu dou hoje é educar-se sobre nutrição. Aprender sobre os nutrientes e a importância para o nosso corpo, para a gente fazer escolhas mais conscientes. E a gente tem acesso a tudo isso online, né? A gente tem acesso online, a gente tem acesso sobre livros, ninguém proíbe. Às vezes, a gente não consegue pagar uma nutricionista. Não faço ideia de quanto custa uma nutricionista no Brasil. Às vezes, a gente não tem condições de pagar nutricionista. Mas quem disse que você não pode ir ali na biblioteca pegar um livro de nutrição e estudar? Porque a nutricionista, ela se forma na faculdade através de livros. Então, é aquela lei que eu sempre cito, né? Se você quer, se você decide buscar, você vai encontrar. Eu sou esse tipo de pessoa que eu gosto, né? De respostas. E não gosto de resposta rasa. Como minha mãe sempre falava, né? Eu questionava certas coisas e ela, por que sim ou porque eu tô mandando? Esse não me convence, esse é um argumento que não me convence. Porque sim, porque todo mundo tá fazendo, porque é obrigatório, porque eu tô mandando. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero entender. Quando eu entendo, eu aceito. Então, a nutrição, hoje, por isso que eu já citei aqui mais cedo, que aí eu não escolho mais um alimento pela beleza que ele tem ou pelo sabor. Ai, que delícia. Ai, que delícia esse brócolis. Eu não acho. Ai, que delícia essa abobrinha. Eu não acho. Eu não acho. Mas quando eu boto eles ali, naquele omelete, eu sei que eu estou fazendo uma combinação saudável para o meu corpo. Ao invés de comer fora, eu ando com preguiça de comer fora, com preguiça. Lanche mesmo, McDonald's. Eu até contei na live com a Tânia, né? Que a gente tava falando sobre mudança de hábitos. Eu falei que eu passei mal, né? No verão. E eu tava ao vivo com ela. E eu, ao vivo com ela. Mas a gente não tava em live. A minha sorte é que a gente não tava em live. A gente tava no Zoom, no aplicativo. E me deu tanta vergonha de ter passado mal, assim, diante dela, que eu sei que ela segue uma vida saudável, até porque ela desenvolveu intolerância a glúten, então ela foi obrigada a mudar a dieta dela. Não é porque ela quis, é porque ela foi obrigada. Então eu me senti tão mal naquela situação que eu disse, e a partir de hoje eu vou ser mais forte do que isso. Eu peguei meio que raiva, foi um evento traumático pra mim. E aí eu consegui, aí eu compro esse lanche que meu filho tanto gosta e pra mim tudo bem. Às vezes eu pego uma batata se eu tiver com fome, né? Pego uma batata frita. Mas ainda assim acho que o sabor é muito ruim quando comparado com as que eu faço em casa, que eu faço na air fry, né? Sem óleo, né? E aí às vezes eu compro, a batata tá ok, quando o óleo talvez é mais novo, mas imagine, se a gente pensar mesmo. Quantos dias será que fica aqueles óleos? Se a gente for bem a fundo, a gente não come isso nunca mais. Porque não é saudável. De maneira nenhuma é saudável. A gente não tem controle sobre a higiene. Se é feita a troca, a filtragem, a gente não tem controle nenhum daquilo ali. Então, olha, como que a gente coloca umas bombas dentro do nosso organismo, né? E aí a gente inflama o nosso organismo. E essa inflamação gera doenças. Olha que coisa. Além da gente engordar, porque a gente vai ser obrigado a comer mais porque não é suficiente, ainda a gente gera doenças, porque a gente vai inflamando o organismo. Então
não tem mais motivo. Então, pra mim, faz muito sentido. Eu espero que pra vocês também façam. E se você conhece alguém que tem dificuldade de se alimentar melhor, mande essa live também. Talvez essa pessoa nunca imaginou que houvesse esse termo fome oculta. E o que isso significa, né? E aí ela vai fazer total sentido, porque eu já passei por essa fase de comer aquele lanche que o lanche, a batata e o refri, se eu não me engano, é 1.500 calorias. É muita caloria mesmo. E hoje em dia eu como 1.000 calorias. E eu como muito mais comida. Assim, eu como mais variedade e como mais quantidade. E eu não como aquelas 1.500 calorias, né? Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente aprende. Então, a última dica é educar-se sobre nutrição. Como? Procurando. Nós temos acesso, todos nós temos acesso hoje a um buscador mais famoso do mundo, o Google. A gente tem acesso a, se não é muito bom com a internet, vai na biblioteca, empresta livro, faz listinhas do que você vai comprar. Só compra coisa saudável, que eu tenho feito. Eu só compro coisa saudável. Quando eu abro minha geladeira, que eu tô com muita fome, eu tenho que combinar o que tem ali, porque é o que tem. É o que tem, eu tenho que combinar. E pronto. E a gente vai diminuindo os riscos. A fome oculta, aqui para concluir, a fome oculta é um problema silencioso. Talvez você nunca ouviu falar, muita gente nunca ouviu falar, mas tem grandes proporções. Então, grandes proporções, porque afeta tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental. Se a gente não tá fisicamente bem, mentalmente a gente não vai estar também. Ninguém é feliz doente. Ninguém é feliz obeso. Ninguém é feliz. E isso afeta o nosso futuro. Porque aí vira uma bola de neve. Se eu não tô feliz, aí eu pioro a minha situação, a minha circunstância, porque eu não vejo beleza em mim, eu não vejo felicidade em mim. E aí eu vou gerando uma depressão, eu vou gerando uma bulimia, uma anorexia, eu vou gerando transtornos alimentares, ou eu vou gerando compulsão alimentar, que eu vou comer pra mim. Eu tô me sentindo mal e eu vou comer porque eu tô me sentindo mal, e eu vou comer porque eu tô me sentindo mal. E uma coisa pra. Não é como dizem, tapar o sol com a peneira, né? E então, parece uma coisa simples, mas não é. É complexo e nos afeta em grandes proporções. E aí, o recado tá dado, né? Eu compartilhei mais um conhecimento que eu tenho, nunca tinha ouvido falar antes. E agora? O que você vai fazer com isso? A escolha sempre será sua, né? De mudar ou não mudar. De buscar ajuda, de buscar informação ou não. De passar essa informação adiante ou não. E o que a gente faz hoje determina o nosso futuro. Não tem como ser diferente se a gente não plantar hoje, né? E é isso aí, eu agradeço a todos vocês por mais essa live. E vou deixar ela gravada aqui no perfil, como eu sempre faço. Vou colocar ela lá nos destaques. E hoje eu sei que tem muitas pessoas aí faltando pelo Dia dos Namorados. Brasil, né? Estão jantando fora, tá rolando algumas coisas aí. E que aproveitem. Mas é isso. Hoje eu não vim falar de amor. Eu vim falar sobre amor próprio. Eu vim falar sobre amor próprio. Eu descobri que se alimentar bem também é uma forma de amor próprio. De cuidar do seu corpo. E de preparar o seu corpo para o futuro maravilhoso que você vai ter. E é sobre isso. Muito obrigada, boa noite a vocês. Eu vejo vocês segunda-feira que vem. Não tenho aqui o nome da próxima live, esqueci de colocar aqui para falar. Mas lá no meu perfil tá as lives de junho. As lives de junho, elas estão todas programadas no meu perfil. E eu esqueci de colocar aqui o nome da próxima, mas eu espero vocês. A tia Glória namorando em casa. Mas rolou algum presentinho aí, né? Depois você me conta. Tem que rolar, né? Tem que rolar um presentinho, um jantar especial. Alguma coisa teve nessa casa hoje. E é isso. Um beijo, muito obrigada a todos vocês que passaram por aqui. E não esqueça de mandar essa live para outras pessoas também. Beijo, bye.